como vocês estão? Nós vamos começar a nossa revisão para a nossa prova. A nossa prova será toda sobre o livro 2. Lembrando que a educação física, ela só tem a ficha de atividades. Então, será por ela que nós vamos estudar também. Agora, a tia vai falar com vocês um pouquinho de tudo que nós estudamos. Eu sei que vocês já sabem de cor tudo, né? Então vamos lá. Esportes de campo e taco. São esportes que precisam ter o quê? Precisam ter um campo e ter um taco. Nós vimos 3 esportes. Nós conhecemos o cricket, o softball e o beisebol. Esses 3 esportes precisam ter o quê? Um lançador e um rebatedor. Lançador é quem lança a bola. Rebatedor é quem rebate a bola. O softball, ele é um beisebol um pouquinho mais tranquilo, com um pouco menos de regras, tá bom? Agora, nós vamos ver uns videozinhos para nós relembrarmos de cada um deles. Então, vamos lá. Você já ouviu falar em um esporte chamado cricket? É isso mesmo, o nome é exatamente esse, cricket, um esporte que utiliza bolas e tacos e é considerado por muitos um esporte parecido com o beisebol. Inspirado num rudimentar jogo rural medieval chamado Stowball, ele foi adotado pela nobreza da Inglaterra no século XVII e de lá para cá sofreu muitas transformações. No Brasil, pela semelhança de nomes, ele costuma ser confundido com o croquet, mas é um esporte totalmente diferente. Isso porque são 11 jogadores de cada lado num campo sem dimensões fixas, mas bem amplo. No cricket, o objetivo do jogo é marcar mais corridas do que o time opositor. O softball é uma versão mais leve do beisebol. Soft em inglês significa suave. O softball foi criado em 1887 por membros do Clube Náutico Farragut, de Chicago, nos Estados Unidos. A primeira liga da modalidade foi organizada por bombeiros em Minneapolis em 1900, mas o nome atual só surgiria na década de 1920. A Federação Internacional de Softball foi criada em 1952, com a participação de 20 países. A versão feminina do esporte chegou às Olimpíadas em 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos, e permanece até os dias atuais. Assim como no beisebol, o principal objetivo das duas equipes é marcar mais pontos que a adversária. Os jogos são divididos em 7 innings e cada time é composto por 9 jogadores. O jogo de softball é disputado em um campo com as mesmas características de um jogo de beisebol, com 4 bases no formato de um diamante, mas com dimensões menores. Outra diferença entre o beisebol e o softball é a maneira como é feito o arremesso para a rebatedora. Em vez de ser executado de cima para baixo, o lance deve acontecer de baixo para cima. Além disso, a bola do softball é um pouco maior que a de beisebol. Assim como no beisebol, o softball não é uma modalidade muito difundida no país. Ambas são comandadas pela mesma entidade, Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, CBBS. A esperança de evolução, porém, está no Centro de Treinamento de Ibiúna, onde treinam os principais nomes do esporte no país. Até por serem as criadoras da modalidade, as norte-americanas dominam o cenário mundial do softball. Elas venceram todas as edições das modalidades nos Jogos Olímpicos desde 1996. Como tudo funciona? O beisebol é praticado em locais abertos, em um campo com forma de diamante. Nele há 4 bases. O objetivo de um time de beisebol durante o jogo é marcar mais pontos que a equipe adversária. O beisebol foi criado oficialmente em 1839, em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro time de beisebol teria sido o New York Knickerbockers, e as primeiras grandes ligas norte-americanas da modalidade surgiram na década de 1850.
Com o passar dos anos, o beisebol cruzou fronteiras e estabeleceu-se em outras nações pelo mundo, e acabou sendo incluído oficialmente no programa dos Jogos Olímpicos em 1992, em Barcelona, na Espanha. Os confrontos do beisebol são divididos em 9 innings. Um inning é dividido em duas partes. Na primeira, o ataque de um time joga contra a defesa de seu adversário com o objetivo de marcar pontos, o que só acontece quando um corredor chega à quarta base do campo sem ser eliminado. Esta parte do inning termina apenas no momento em que a defesa consegue eliminar 3 adversários. Depois que a equipe de defesa consegue eliminar 3 oponentes, os dois times trocam de lado. Aquele que está atacando defende, enquanto o que defendeu passa a atacar. A defesa de um time de beisebol é composta por 9 jogadores. Um arremessador, um catcher, um jogador em cada base, outro que fica entre as bases e mais 3 jardineiros, que cobrem o fundo do campo. Cada um exerce uma função com o objetivo de evitar que o rebatedor da equipe que está atacando marque pontos com as suas corridas pelas 4 bases. O taco de beisebol tem formato cilíndrico e é feito de madeira ou alumínio. A bola do jogo é feita com borracha ou cortiça e precisa ser coberta por 2 tiras de couro branco. O beisebol não é um esporte muito popular no Brasil. Além de não ter muitos praticantes, a modalidade nunca alcançou nenhum resultado expressivo em competições importantes. Depois da oficialização do beisebol como esporte olímpico em 1992, a hegemonia da modalidade passou para as mãos de Cuba. Fora o país latino, somente os Estados Unidos foram campeões dos Jogos em 2000 em Sydney. Como tudo funciona, explica como funciona o beisebol. Vamos ver os exemplos de esportes de campo e taco. Nós só relembramos tudo aquilo que nós já estudamos, fizemos várias fichas de atividade. Agora, nós vamos falar sobre os esportes de invasão. O que são esportes de invasão? Pela palavra, nós já lembramos, invasão, invadir algo. Os esportes de invasão são todos aqueles esportes que nós precisamos invadir o campo adversário e, ao mesmo tempo, temos que cuidar do nosso campo para que o time adversário não faça um gol, não faça uma cesta, tá bom? Agora, nós vamos ver vários videozinhos para nós relembrarmos dos esportes que nós estudamos.